Olá pessoal, sou Sage Merlin, bem-vindos à minha torre. Então, de volta para o terceiro vídeo do Pathfinder Society de review de campanha. Depois do segundo TPK que eles tomaram, eles montaram um novo grupo. Esse novo grupo é composto pelo Jimbal Loco McQuick, do Provisa, que é um gunslinger que começou a campanha devendo um pouco de dinheiro. O Jowlin Tamir, que é o bardo do Jeff. O Agoth Hodkov, que é o Bárbaro do Bruno, que na verdade é um personagem recorrente de outras campanhas. Ele veio parar no mundo de Golarion, ele não sabe como, ele tá com amnésia. E o Noin Maguini, que é um mago do JJB. E o corvo do Noin, que é o Krahe. Então, é um grupo, dessa vez, parece um pouco mais equilibrado, mas a gente vê que eles esqueceram de uma coisa muito importante. Pelo menos eles têm 3 personagens treinados em medicina. O Jolin tem acesso a magias de cura. É um grupo um pouco mais redondo. E eles foram contratados pela Pathfinder. O mestre de capitania deles da Pathfinder Society mandou eles para a cidade de Shimmerford, onde recentemente é uma cidade próxima de uma floresta, e nessa cidade uma imensa quantidade de mosquitos começou a aparecer, fazendo literais nuvens, e mosquitos maiores, que são chamados sugadores de sangue, começaram a atacar pessoas e gado, e aí a cidade foi ficando sufocada essencialmente, e muita gente começou a se mudar para longe, e começaram a tentar. E eles foram enviados para tentar resolver esse mistério. O maior suspeito que se tem disso, se tinha disso, era a Bruxa do Mosquito, que era uma figura folclórica da cidade, que já tinha aparecido há muitos anos atrás, mas nada assim tinha acontecido antes. Então, ao chegar, eles foram para a casa da pessoa que mandou a missão para Pathfinder Society, que era a Galia, e a Galia explicou para eles a situação, que não se tinha muita certeza de que tinha acontecido, mas que era a bruxa do mosquito era a maior, era a mais provável das, das versões, embora não se tinha muita certeza, porque como isso nunca tinha acontecido antes, e eles decidiram pesquisar. Então, eles receberam os nomes de algumas pessoas da cidade para procurar. Tinha a família do Sino, a qual eles acabaram dando muita atenção, família Bell, mas também é uma família que não tinha muita informação para dar, e eles foram direto falar com uma senhora que chamava Morda. Quando eles chegaram lá, ela estava sendo atendida por um clérigo Tien, ou seja, um clérigo que para nós seria um clérigo asiático, e ela estava num estado quase catatônico. Mas depois de convencer o clérigo a falar com ela, eles descobriram que a bruxa tinha visto, que a Morda tinha visto a bruxa. Eles conseguiram tirar informações suficientes dela há uns 50 anos, num lugar que é chamado da Colina da Bruxa. E aparentemente a bruxa tinha roubado algo dela. E desde então ela tinha ficado nesse estado meio catatônico. Descobriram como chega nessa Colina da Bruxa e depois se despediram. Quando eles se despediram, eles encontraram um cachorro passando correndo, e a dona desse cachorro, que era a Haru, e o cachorro era pêssego. E conversando um pouco, a Haru parecia ser uma espécie de
erudita que tinha vindo estudar folclore da cidade nesse péssimo momento. Conversaram um pouco, ficaram de trocar mais informações depois e se despediram. Depois disso, eles foram falar com o. Como que chama isso em português? Com Tanner. Com o curtidor da cidade. O curtidor era a única pessoa até agora que eles encontraram na cidade que não parecia nem um pouco incomodada com os insetos. Era uma figura bastante andrógena e aparentemente bastante desinteressado em tudo o que acontecia, mas ele tinha uma informação interessante, que um outro caçador tinha passado por essa região e tinha dado para ele uma pedra com propriedades magnéticas bem fortes e estava tentando identificar o que era essa pedra. E esse caçador, na verdade, era uma mulher usando uma armadura dourada. Então, que parecia estar investigando a mesma coisa que eles na cidade. Aí, se despedindo do curtidor, eles seguiram pela cidade e chegaram até a adega da cidade, essencialmente. Um dos poucos lugares que ainda vendia algo potável na cidade, porque os insetos eram tantos que eles estavam até mesmo contaminando as fontes de água. E lá eles consideraram comprar uma garrafa de alguma coisa, mas era muito caro. Conversaram um pouco com a dona da adega e as suspeitas deles continuavam apontando para a bruxa. Depois eles seguiram viagem, passaram no ferreiro e lá consideraram algumas melhorias de armas, mas acabaram não fazendo nada porque eles estavam bem quebrados de dinheiro, e o próprio ferreiro também não deu tantas informações. Na casa seguinte, que é qual eles passaram, que foi a casa de uma senhora que chama Rusa, quando eles bateram na porta e abriram, encontraram uma senhora, e essa senhora não deu muita bola para eles. Quando eles perguntaram para ela sobre a bruxa, ela jogou o que parecia ser água benta na cara deles e fechou a porta e começou a rezar. O bárbaro do grupo não ficou muito feliz com isso e tentou abrir a porta. Mas como a porta estava fechada, trancada, ele abriu com um pouquinho mais força. E aí, quando ele abriu, ele arrancou a porta do batente e a porta acertou a senhora Rusa, que caiu e desmaiou. E aí eles passaram. Isso daqui foi a nossa segunda sessão. Eles passaram praticamente a segunda sessão inteira tentando decidir o que fazer com a velha desmaiada. Eles acabaram sentando ela no sofá, entraram na casa dela. Um deles foi fazer um chá, deixou do lado dela junto com um bilhete de desculpas. Eles tinham considerado várias coisas, entre elas até mesmo tacar fogo na casa da velha para fingir que foi um incêndio e se livrar de qualquer culpa, mas acabaram consertando a porta, fazendo chá para a velha e indo embora. Como qualquer grupo perfeito de RPG, né? E eles seguiram para a hospedaria da cidade. Na hospedaria da cidade, eles encontraram um cara murmurando perto do balcão da hospedaria, não deram muita atenção para ele e foram falar com o taverneiro, que falou novamente dessa caçadora de dourado e também do que parecia um sacerdote de branco que estava fuçando a região tentando encontrar o que estava acontecendo. Assim, na adega já tinham ouvido falar desse cara perguntando sobre as fontes de água da cidade, quais eram potáveis, de onde ela tirava água para fazer as bebidas dela, etc. E na hospedaria tinha onde fica debaixo da hospedaria, fica a nascente de um rio subterrâneo que ainda não estava poluído. Eles foram visitar. Nessa nascente tinha um templo, um altar para um deus da natureza. Eles não encontraram nada demais.
decidiram descansar nesse dia. Aqui a gente acabou outra sessão. No dia seguinte, eles decidiram sair da cidade e explorar a floresta para tentar encontrar esses lugares. Então, eles foram primeiro para Woodtop Hill, que eles conseguiram chegar. E uma vez chegando lá, eles não encontraram nada demais. A única coisa que eles encontraram foi atrás de uma pedra, uma espada descartada. E como eles sabiam mais ou menos para onde tinha supostamente ido a mulher com a armadura dourada, eles tentaram, uma vez que eles não descobriram mais nada, foram tentar encontrá-la para ver se tinha alguma notícia. Eles se perderam, ficaram 4 horas vagando na floresta e acabaram saindo numa espécie de um lago. E nesse lago, coberto de mosquitos, eles viram que tinha um homem flutuando no lago, meio inerte. Quando eles se aproximaram, eles viram que ele era o homem de roupas brancas, apesar dele estar essencialmente numa poça de lama. As roupas dele estavam bem limpas. E quando eles tiraram ele da água, eles notaram que da boca dele e debaixo das pálpebras saíam mosquitos em intervalos irregulares. Eles conseguiram identificar que isso era alguma espécie de doença mágica, embora eles não sabiam o que. E eles tinham uma noção que talvez fosse possível tratar o homem, mas que seria difícil. Então eles fizeram um tratamento preventivo, conseguiram arrancar algumas informações dele sobre um lugar onde aconteceu alguma coisa terrível e que tinha alguma coisa a ver com como ele foi parar ali. E aí eles decidiram levar o homem de volta para a vila. E eles se perderam no caminho de volta. E como eles se perderam no caminho de volta, eles antes tinham ficado na dúvida de seguir as direções do homem para onde quer que tinha acontecido. O que aconteceu com ele, ou voltar para a vila, decidiram voltar para a vila, que eles já estavam cansados por ter se perdido antes. E como eles se perderam, eles não conseguiram cuidar do homem da maneira que eles precisavam. Ele acabou sucumbindo à doença dele, essencialmente morrendo afogado por mosquitos. Eles fizeram um túmulo para ele, seguiram para a cidade, voltaram para a cidade, descansaram, descobriram que a Haru nunca voltou para o quarto dela na cidade. Ficaram interessados em saber mais sobre isso, mas não conseguiram muita informação. Aí descansaram. No dia seguinte decidiram sair de novo para seguir as orientações do homem para saber o que tinha acontecido. E ao estarem saindo da cidade, uma carroça desembestada veio na direção da cidade com algumas pessoas dentro. Então eles passaram a agir. O Jimbo atirou no eixo que prendia os cavalos à carroça para ver se ele conseguia quebrar e de alguma forma diminuir a velocidade da carroça assim. Ele danificou o eixo, mas não foi o suficiente para quebrá-lo de fato. O Join usou mãos flamejantes para tentar espantar os cavalos, fazendo eles virarem. Eles começaram a virar, mas ainda não foi o suficiente. O Nowen deu uma disparou estilhaços na roda da carroça, tentando quebrar a roda e ver se ele diminuía a velocidade da carroça. E por fim o Agoth espantou os cavalos, terminando de fazer eles virarem 180. E quando eles fizeram isso, com todo a força que já tinha sido exercida sobre o eixo da carruagem, a mesma arrebentou. E num momento de inércia, as pessoas que estavam dentro conseguiram pular para fora antes dela bater nos muros da cidade. As pessoas eram mercadores, estavam só de passagem, agradeceram a eles, deram uma poção de cura para eles e algumas joias, nada muito valioso. E
depois de trocarem umas poucas informações sem muito uso para os aventureiros, essencialmente eles avisaram para os viajantes o estado da cidade, os viajantes tiveram que pegar um quarto na estalagem de toda forma, por conta do estado do local. Eles voltaram aí para a floresta. Dessa vez eles encontraram fácil o caminho deles até o lago. E do lago, o lugar para onde o homem tinha sido atacado ou que algo aconteceu para ele. Chegando no local que ele disse, eles ouviram latidos de cachorro e logo eles viram a Pêssego sendo atacada por 3 sugadores de sangue, que são essencialmente pernilongos do tamanho de um pardal. Eles conseguiram salvar a Pêssego e a Pêssego chamou a atenção deles para um local onde eles encontraram a Haru de pé, pálida e parada. Ao examiná-la mais de perto, eles descobriram que ela também tinha sido atacada por sugadores de sangue e que ela tinha morrido. Tinha ficado sem sangue. Então, eles acharam um lugar provisório para deixar o corpo dela, para depois levá-lo de volta para a cidade, e a Pêssego pateou uma espécie de fenda entre uma árvore e o chão, onde eles encontraram um alçapão que levava para uma caverna. Nesta caverna, eles encontraram criaturinhas azuis e pequenas e um último sugador de sangue um pouco maior que os outros. Essas criaturas, logo que notaram eles, os atacaram. Eles tiveram um combate que até que não foi tão intenso. Um crítico do Jimbo fez bastante trabalho em deixar o combate mais tranquilo. E acabei de me dar conta que escrevi um macro errado dentro do programa, depois eu arrumo. E depois de matar as criaturas que atacaram eles, a única pessoa que foi atacada pelo sugador de sangue foi o Noen, e o sugador de sangue conseguiu derrubá-lo, então ele passou por algum perigo, mas o grupo conseguiu estabilizar. Eles seguiram andando pela caverna, encontraram mais uma dúzia dessas criaturinhas azuis, chamadas Mithrids, que são essencialmente goblins fada. E esses goblins que estavam lá explicaram que o líder deles, que estava obrigando eles a usarem o poder deles de comunicação com vermes para fazer os pernilongos atacarem a cidade e fingirem que eles eram a bruxa dos mosquitos, para expulsar os humanos da região e para que a região fosse toda deles. Eles negociaram com esses Mithrids e conseguiram a promessa deles que eles iam parar com isso, portanto as nuvens de pernilongos deviam sumir logo, e ainda receberam um pouco o tesouro dos Mithrids, que não era muita coisa, com um pedido de desculpas. Então eles voltaram para a cidade depois para esperar os próximos dias e deixarem as coisas se acalmar, e surpreendentemente pela primeira vez eles conseguiram se salvar. Conseguiram não morrer numa aventura de Pathfinder Society. Esse grupo, as 2 tentativas deles passadas, se vocês viram os vídeos passados, eles acabaram tomando TPK. O grupo O grupo engraçado como acontece isso, né? Eu não me considero muito bom mestre para aventuras investigativas, que é uma das razões pelas quais eu estou enrolando até agora para mestrar Call of Cthulhu. Tem um dos jogadores desse grupo, inclusive, que me deu o livro de Call of Cthulhu no Fantasy Grounds de presente um dia, e eu fiquei de mestrar e eu tô enrolando até hoje porque eu acho que eu não sou muito bom nesse tipo de jogo, embora ainda vá melhorar um dia, com certeza. E eu não sei se o quanto disso foi culpa minha, mas durante a investigação deles, eles eram coitados, eles foram praticamente incapazes de fazer uma pergunta que levasse eles para a direção correta, mas acabou dando tudo mais ou menos certo. Quer dizer, eles salvaram menos gente do que eles poderiam ter salvo, mas essa é a vida. E
A outra coisa é que a aventura, essencialmente, por toda a ambientação dela, etc., devia ser uma aventura mais de terror. Mas, de novo, talvez por falha minha e pelas trapalhadas do grupo, acabou sendo mais terror comédia do que terror propriamente dito. Ainda assim, a aventura foi divertida. Eu acho que um mestre que tenha mais experiência em terror e investigação conseguiria fazer essa aventura ser espetacular. Eu realmente recomendo Mosquito Witch para quem gosta de Pathfinder Society ou coisas do gênero e gosta desse estilo de aventura. Então é isso por hoje, pessoal. Ficou bem mais longo do que costumam seus reviews, mas eu deixei para fazer da aventura toda de uma vez. Então acabou ficando mais longo mesmo. Obrigado, até mais.